Deus é bom demais. Podem sentar, meus irmãos. Aleluia, boa noite a todos os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, amém? Glória a Deus. Você que está em casa também nos acompanhando, aproveite e compartilha essa transmissão para que outras pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero desde já agradecer ao nobre pastor Janduí, a sua família, toda a sua equipe também, por convidar este vaso magro que vos fala para estar aqui mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus nessa conferência maravilhosa, amém? Eu creio mesmo, irmãos, que existe uma palavra do Senhor para alcançar as nossas vidas, e assim nós iremos receber, amém? Também quero agradecer por fazer parte, por estar aqui com os meus amigos, pastor Antônio da Hora, nobre pastor Lucas, um dos nossos pastores lá também. Quero agradecer também a todos os ministros de casa também. Lucas está aqui, os irmãos que já me conhecem também, muito obrigado mesmo pela vida de vocês, obrigado também ao casal pastoral lá do Verbo da Vida de Boa Viagem. Meu Deus do céu, quanto Deus tem feito grandes coisas através da vida desse casal naquele local, que a boa mão do Senhor esteja fluindo sobre a vida de vocês. Logo mais vocês vão ver aqui Claudinha alcançando a vida de vocês debaixo da unção do Espírito, amém? Como a gente fala carinhosamente, é Cláudia do Manto, amém? Glória a Deus, aleluia. Minha esposa e eu, quando a gente estava vendo a divulgação, que viu que Claudinha ia estar aqui, a gente disse, meu Deus do céu, o negócio vai ser bom, viu? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, que bênção por tudo que Deus tem feito, amém? Meus irmãos, eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu creio mesmo que o Senhor vai nos alcançar através dessa palavra. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, digam assim: quanto mais eu tenho consciência de que eu estou nos últimos dias, mais eu devo ter consciência da manifestação do Espírito. Irmãos, a palavra do Senhor Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7, lá é dito que não faltava para aquela igreja nenhum dom, amém? De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 8, por favor, olha o que diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a mentalidade das pessoas que não pertencem ao Senhor, eles dizem, quanto mais o tempo passa, mais as coisas ficam piores. Só que essa é uma realidade para aqueles que não pertencem ao Senhor. Mas para aqueles que pertencem ao Senhor, quanto mais o tempo passa, quanto mais próximo do fim nós estivermos, isso quer dizer que nós estaremos também debaixo de um grande mover do Espírito Santo, pois foi prometido que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito. Nós já experimentamos algo que aconteceu, a Igreja de Cristo já experimentou em algo que aconteceu em Atos capítulo 2, mas existem diversas quedas do Espírito Santo ao longo da história da igreja, amém, gente? Ele já veio, ele já está em nós, ele já habita com a igreja, mas isso não quer dizer que ele não pode se manifestar aqui. Ele pode se manifestar derramando da sua graça, do seu mover, de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, nessa expectativa, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de maneira breve, um pouquinho dessa manifestação do Espírito à luz daqui de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, eu vou ler com os irmãos e fazer alguns breves comentários, amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria.
E há outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro no mesmo Espírito, a fé. E há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Alguém dá um glória a Deus? Irmãos, eu quero fazer breves considerações aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, essa igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que estava passando por um processo de divisão. Essa igreja tinha divisão na hora da ceia, tinha divisão na escolha de pregadores, tinha divisão até quando os dons espirituais estavam em manifestação naquela igreja. Existia partidarismo, existia grandes dificuldades e desordem nessa igreja. Então Paulo vai escrever para os irmãos de Corinto para trazer instruções de como os dons espirituais deveriam funcionar na igreja para que o Senhor seja glorificado, amém? Então ele vai trabalhar com algo aqui e eu queria que você guardasse no seu coração, mas eu quero chamar sua atenção para duas coisas, duas ênfases de Paulo aqui nesse texto. A primeira é, diga, unidade, e a segunda, diga, diversidade. Agora guarda isso, unidade e diversidade, e a gente vai se aproximar do texto, para a gente extrair tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? O verso 1, o apóstolo Paulo aqui, ele vai instruir os irmãos, falando sobre os dons espirituais, ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês conheçam a respeito dos dons espirituais, amém, gente? Ignorância aqui é simplesmente a ausência de conhecimento. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês conheçam a respeito dos dons espirituais. Aí ele diz no versículo 2, sabeis que outrora, quando eres gentios, vocês eram deixados, vocês eram levados e conduzidos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Irmãos, todos nós, antes de nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, nós éramos guiados até os ídolos e pelos ídolos. É basicamente isso que o texto está dizendo, amém, gente? Era assim. Agora note que era ídolos mudos. E guarda isso, porque quando ele fala ídolos mudos, ele está querendo sugerir na mente daqueles seus primeiros ouvintes, de que nós servimos a um Deus que não é mudo, que nós servimos a um Deus que fala. Naquele tempo, quando nós éramos gentios, nós éramos guiados a divindades que não são deuses reais, que não falavam, e mesmo assim nós éramos guiados até eles e por eles. E aí eu lembro, eu sou jovem, tenho 35 anos, eu sei que essa frase vai sair do meu sermão daqui a uns anos, mas eu lembro que quando eu era criança, ia com minha mãe, eu nasci numa cidade chamada Gravatá, lá no sertão pernambucano, e tem uma cidade próxima, na verdade um povoado chamado Mandacaru, diga comigo, Mandacaru. E indo para esse lugar, tinha procissão para uma estátua de Frei Damião. Alguém já ouviu falar aqui em Frei Damião? Já? Ok. Então, tinha uma estátua dessa pessoa, né, desse padre, né, que foi o Frei Damião. Foi um frei, na verdade, né? E aí eu lembro que tinha uma procissão que a gente fazia, e eu ia junto com minha mãe, segurando umas velas, né? A gente ia caminhando até lá, e a gente chegava até aquele ídolo, certo? Porque era um ídolo. A gente chegava até aquele ídolo, deixava ali algum pedido de oração, e a gente retornava naquela expectativa, quando eu receber, eu vou voltar aqui para pagar a promessa. Alguém já ouviu falar nisso? Diga, guiado ao ídolo mudo e pelo ídolo mudo. Vocês estão percebendo aqui a diferença? Que é o que o texto diz? Quem percebe? Ok, guarda isso aí. Era assim que a gente vivia, independente o que era esse ídolo, mas essa era a realidade quando nós éramos ímpios. Mas o apóstolo Paulo aqui no versículo 3, ele diz, por isso eu vos faço compreender, irmãos, que ninguém que fala através do Espírito, amém, gente, de Deus, afirmará que Jesus é maldição ou que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
A ideia que ele está dizendo aqui, irmãos, é que toda pessoa que está sendo genuinamente movida pelo Espírito de Deus, essa pessoa vai trazer a glória para o Senhor Jesus Cristo, amém? Não é simplesmente dizer a palavra Senhor Jesus, porque o endemoniado gadareno, ele falou Senhor Jesus, ele disse assim: Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo? Não é isso que ele está falando, não é simplesmente as palavras, mas o reconhecimento do senhorio de Cristo. Você entende que é possível alguém falar Senhor Jesus e não reconhecer o senhorio dele? Amém, gente? Então ele está dizendo que um genuíno mover do Espírito Santo resultará no reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Alguém dá um glória a Deus? Meu Deus do céu, isso arrepia até os ossos, aleluia. Versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui é a ênfase que eu pedi para os irmãos guardarem no coração desde no início da mensagem. Unidade e diversidade, guarda isso que a gente vai caminhar aqui. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diga comigo, diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de realizações. Eu não sei se vocês lembram, mas o nosso Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito. Amém? Deus é Pai, Filho e Espírito. E aí, quando nós aprendemos isso, nós entendemos que Deus é um, mas é manifesto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, eu vejo algo interessante no nosso Deus. Um busca a glória do outro. Como assim, pastor? Não entendi. Quando você olha para o momento que Cristo vem para a terra, quando ele está sendo batizado por João o Batista, o Pai glorifica o Filho. Olha, este aí é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam ele. Amém, gente? Em outro momento, Jesus fala: Pai Santo, eu te glorifiquei, cumprindo a sua missão, aquilo que o Senhor designou para que eu fizesse. Em outro momento, ele diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas ele irá glorificar ao Senhor, conforme esse mesmo texto diz. Um buscando a glória do outro. Alguém está entendendo isso? Esse é o nosso Deus. Na história da igreja, teve um homem chamado Tomás de Aquino, foi um filósofo da igreja, doutor da igreja, da história do cristianismo, e ele dizia que de alguma maneira misteriosa, na Santíssima Trindade existia uma dança, e ele chamava de dança trinitária. Olha que palavra bonita. Ele dizia que era como se o Pai segurasse na mão do Filho e na mão do Espírito Santo, e quando a gente olhasse para as Escrituras, a gente observava essa dança, e a ênfase agora estava na criação, na responsabilidade do Pai. Mas o Pai não criou sozinho, porque ele fez isso pelo Espírito, pelo Filho através do Espírito. E aí ele dançava novamente, e agora nós vemos o Filho na cruz, morrendo para nos redimir dos nossos pecados, mas o Filho não faz isso sozinho, ele veio porque o Pai o enviou pelo Espírito. Depois ele dançava novamente, e a ênfase estava na dispensação do Espírito Santo, que não fez nada sozinho, mas fez isso porque o Filho clamou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito da verdade. De maneira que há no nosso Deus diversidade e unidade. Meu Deus do céu. E utilizando como exemplo do nosso Deus, é isso que Paulo quer incutir na mente dos seus primeiros ouvintes aqui. É possível ser diferente e ser o um. Deus não quer que todos vocês sejam iguais a mim. Ah, eu queria tanto ser igual aquele vaso magro. Não. Deus quer usar você na sua diferença. Agora, somos diferentes porque somos membros de quantos corpos? De quantos corpos? Um. Está entendendo agora? Distintos, com propósitos específicos, mas unidos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. Meu Deus do céu. E aqui ele vai falar sobre o Espírito, sobre o Senhor Jesus Cristo, e ele fala sobre Deus, o Pai. Então aqui do verso 4 ao 6 nós temos a ênfase na Santíssima Trindade. Agora do verso 7 em diante eu quero lhe mostrar algo, e guarda isso, segura no teu coração. A manifestação do Espírito
é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Algumas coisas para eu comentar desse verso 7. Primeiro lugar, diga comigo, a manifestação. Essa palavra aqui que aparece, manifestação, é literalmente o descortinar. Imagine que aqui tivesse uma grande cortina. Lembra de um teatro? Lembra do teatro? Imagine que vai começar agora uma grande apresentação. Abriram-se as cortinas. A ideia aqui de a manifestação do Espírito é como se fosse o desvendar, o descortinar do Espírito Santo. É concedida a cada um visando um fim proveitoso. Meu Deus do céu. Aleluia. Diga, eu estou na expectativa do descortinar do Espírito hoje, nessa conferência. Aleluia. Meu Deus, coisa linda, maravilhosa. Aleluia. A visitação celestial. Ah, pastor, mas ele já está dentro de mim. Mas ele não só está dentro. Davi disse, se eu coloco minha cama no mais profundo abismo, lá está o teu Espírito. No mais altos céus, lá está o teu Espírito. Como eu posso me esconder da face do Senhor? Uau, aleluia. Um homem de Deus na história da igreja chamado Martin Lloyd Jones, ele disse assim, quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo diversas quedas do Espírito Santo, ainda que ele já tenha vindo definitivamente. E ele diz em Atos 2, ele cai. E ele fala, mas em Atos, quando eu avanço mais um pouco, no capítulo 8, ele cai em Samaria. Ele cai no capítulo 9 sobre Paulo. Ele cai no capítulo 10 na casa de Cornélio. Ele cai no capítulo 19. E o texto é bíblico. E oraram ele, caiu o Espírito. Oraram eles e caiu o Espírito. Diga, o Espírito já está dentro de mim. Diga, mas ele não só está dentro. Diga, o mesmo Espírito que já veio, que já está presente, com a sua presença manifesta, pode cair aqui hoje. Uau! Aleluia! Meu Deus do céu! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Versículo 8, eu chamo sua atenção para essas verdades agora. Porque há um, diga há um. Aí você vai guardar isso aqui, ó. Há um, há outro, há um, há outro, há um, há outro. Repita comigo, há um, há outro. Diga há um, há outro. Ok, segura só. Aí ele diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Aleluia! O que é que ele está dizendo aqui? Que o Senhor, Ele quer manifestar o Espírito, os dons espirituais. A um, a outro. A um, a outro. Você está entendendo aqui? Não é algo exclusivo dos pregadores. Não é algo que é exclusivo só dos pastores, dos ministros de púlpito, não. É para quem cuida das crianças, nas crianças Verbo da Vida. É para quem está no estacionamento. É para quem está na mídia, no som, nos departamentos da igreja. É a um, a outro. Aleluia! Diga glória a Deus. Glória a Deus, gente. Aleluia. Agora, eu peço que você volte para o verso 7, o verso 8 ao 10, e olha para o texto, e eu vou comentar algumas coisas para você lembrar. Kenneth Hagin, nos livros dele sobre os dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, ele fala isso num livro grande de estudo sobre os dons do Espírito. Ele faz uma divisão dos 9 dons do Espírito em 3 classes. Amém, gente? Essa divisão não é de Hagin, é de um teólogo chamado Gordon Lindsay, assembleano,
Mas Reg cita isso e nós falamos muito nas igrejas Verbo da Vida, dentro do contexto do nosso ministério. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo, só algo um pouquinho diferente, mas que está dentro do texto, não é nenhuma invenção. Amém? Amém, gente? Ok. Veja só, Reg fala o seguinte, que a divisão, ela repousa nesses 3 pilares. Nós temos os dons revelacionais, são aqueles que revelam algo, são 3. Nós temos os dons de poder, são aqueles que executam, que fazem algo. E temos os dons vocais, que são aqueles que dizem algo. Tudo bem, gente? Essa é a divisão. Então, os dons que revelam, os dons que fazem e os dons que dizem. Vocês entenderam? Ok. Eu não vou entrar especificando cada um dom por questão de tempo, mas eu só quero que você guarde isso no seu coração. Então, esse é um entendimento que na teologia, que no ensinamento de Reg, no ensinamento de muitos outros teólogos, eles seguem isso. Não há nenhum problema com essa divisão, amém, gente? Mas eu quero sugerir para os irmãos um entendimento que está presente no contexto e na leitura simples do texto. Que entendimento é esse? É que o autor inspirado, ele não organiza como a gente faz, ele não vai sistematizar como nós fazemos. O que é que ele faz? Ele faz algo que parece uma bagunça. Ele, quando vai listar os dons, ele coloca, vamos agora, primeiro os revelacionais, não. Ele coloca dom revelacional junto com dom de poder e junto com dom vocal. Depois ele vem com dom vocal, com o dom revelacional e agora o dom de poder. E aí você olha e você diz, o que é isso que ele está querendo demonstrar? Diga comigo, diversidade. Guarda e volta para o texto agora e veja se não é isso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Diga comigo, um dom vocal. Diga comigo, um dom revelacional. Agora olha a sequência. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Diga comigo, outro dom revelacional. O terceiro deveria ser o quê? Revelacional. E qual é o terceiro? A outro do mesmo Espírito, fé. Um dom de poder. Alguém viu isso? Alguém percebeu isso no texto? Agora note, e há outro no mesmo Espírito, dons de curar, outro dom de poder. Aí agora era para ele seguir essa sequência, mas ele diz, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. O que é que eu estou querendo dizer aqui para você? É que o nosso Deus, ele trabalha, irmãos, não como simplesmente a gente quer que ele trabalhe. Não, agora, veja só são os dons revelacionais, então agora só vão fluir os dons de revelação. Não. Muitas vezes ele quer fazer assim, no meio de um agir, de uma manifestação de dons revelacionais, aí vem um dom de poder. E a pessoa diz, meu Deus, o que é isso? Diga comigo, diversidade e unidade. Aleluia. E por que eu chamo sua atenção para esse entendimento? Para a gente não limitar o mover de Deus. Para a gente não dizer, não, esse negócio assim do mover de Deus, hoje só vai ter dom de poder em operação. Não. E se junto do dom de poder vir um dom vocal? E se junto do dom vocal vir um dom revelacional? Deus vai se manifestar, irmãos, segundo a vontade dEle. Deus não está, irmãos, dentro da minha sistemática. Eu não coloco uma sistematização em Deus. Eu não digo, Deus, olha, o Senhor vai agir assim, assim, assim. Não, irmãos, Ele vai agir, porque Ele é poderoso. Amém? Isso é maravilhoso demais, aleluia. E aí Reg comenta algo que eu acho interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: pode acontecer de muitas vezes você ser usado por Deus em um dom revelacional para identificar uma enfermidade e o dom de poder trazer a cura. Amém? Glória a Deus. Diga unidade e diversidade. Caminhando aqui para o próximo versículo, o versículo 11, olha comigo, diz assim: mas, diga assim, no meio dessa diversidade,
eu devo considerar. Aí olha o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o que é que ele está dizendo assim? Existe diversidade de dons, mas é um só Espírito. Ele está agindo através de um irmão, através de outro irmão, mas é um só Espírito. É o Senhor que está distribuindo. Eu gosto dessa expressão, distribuindo. Diga comigo, distribuindo. Aleluia. A cada um segundo, como lhe apraz, ou seja, como ele quer, como ele deseja, ele está distribuindo. Agora, por que essas verdades que eu falei aqui com os irmãos, elas são perceptíveis no texto? Porque se você ler o capítulo 12 todo, que eu não irei fazer isso, amém? Mas se você ler o capítulo 12 todo, Paulo vai falar da unidade orgânica da igreja. E ele vai falar, apesar de sermos muitos membros, somos um só corpo. E ele vai dizer, olha, aquele que diz ser olho, não deve se considerar inferior em relação a ser a orelha, o ouvido. Não deve se considerar inferior porque não é pé. Porque todos são importantes dentro do corpo de Cristo. Agora, assim como seria muito estranho um olho de 63 quilos andando por aí pelas ruas, também seria muito estranho nós pensarmos que somos um corpo sozinhos. Eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Diga, eu sou membro da Igreja de Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Aleluia. E por que eu falei essas verdades aqui com os irmãos? Para que vocês guardem no coração de vocês, de que a qualquer momento, segundo a manifestação e o mover do Espírito, algo que foge, que ultrapassa, que eleva a nossa sistemática. Sabe o que é sistemática? É sistematização. Primeiro vem isso, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso e conclui com isso. Algo que foge ao nosso sistema de organização, que muitas vezes nós colocamos para Deus, pode acontecer no nosso meio. E de repente você é surpreendido. E de repente você pensou que ia ser de uma forma, é totalmente diferente. Vamos parar para pensar. Quem jamais imaginaria o plano de redenção? Eu gosto de escrever umas coisas, e eu escrevi algo, eu disse assim, eu vou simular uma cena de umas conversas, de uns anjos conversando, e eu digo assim, imagine a Santíssima Trindade procurando sua hoste celestial e dizendo assim, eu quero que vocês arquitetem, planejem para mim o plano de redenção, eu quero que vocês tragam para mim o plano de redenção. Eu fico brincando dizendo que passa um tempo, Miguel coça a cabeça, olha para Gabriel e diz assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? E aí depois de centenas e milhões e milhares de anos, eles retornam para o Senhor e falam assim, Senhor, olha, nós não sabemos, nós não temos ideia como vai ser resolvido o problema do homem. Porque existem dois problemas, diga comigo, dilemas. Veja, note, o homem está caído, morto em seus delitos e pecados, e ele é homem, ele não consegue pagar a sua própria dívida, ele não tem poder e não tem capacidade de quitar a sua dívida com Deus. O Senhor, que é Deus, pode pagar, mas não pode morrer. O homem pode morrer, mas não pode pagar. Durma com uma bronca dessa? Como é que resolve isso? Tito capítulo 1, verso 1 em diante, diz que essa salvação
Esse plano de Deus foi arquitetado antes nos dias da eternidade. Por favor, coloca Tito capítulo 1, versículo 1, só para eu mencionar esse texto aqui. Que coisa linda, maravilhosa, aleluia. Eu estou terminando. Tito capítulo 1, versículo 1, aleluia. Os irmãos da mídia podem me ajudar? Aleluia, glória a Deus. Enquanto eles estão ali procurando, eu vou colocar aqui. Olha só, irmãos, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O que seria antes dos tempos eternos? O que é antes da eternidade? Aleluia. Então, eu digo que a obra da redenção, o plano da redenção só podia ser algo que vem de uma mente brilhante, só pode ser coisa de Deus. Anjo não tinha capacidade de criar um plano desse, porque olha que plano, me diga uma coisa, qual anjo teria a ousadia de olhar para a Santíssima Trindade e dizer assim: eu estava pensando ali, tem como o Senhor mandar o seu filho? Qual anjo poderia dizer assim: não, eu vou descer e eu vou fazer isso? Como? Se eu não sou igual àqueles pelos quais ele quer redimir, aqueles que ele quer redimir. Por quê? Porque Deus trabalha num sistema de substituição. Anjo não pode substituir homem. Homem é que substitui homem. Só que Deus não pode morrer, porque Ele é infinito, mas real. Um Deus imortal. Como resolver esse problema? João 1, versículo 14 resolve. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a pergunta é: quem é o Verbo? Aí o verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu Deus, aleluia. Quem jamais imaginaria isso? Por que eu contei essa história para vocês? Só para dizer que, quem conhece os caminhos do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro o deu para que ele pudesse retribuir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Paizinho querido, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse primeiro momento que a unção do Teu Espírito falou aos nossos corações, que a Sua voz ecoou no nosso espírito, e assim, Senhor, nós estamos disponíveis para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Somos Teus, e faças como queres, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu agradeço, irmãos.